É verdade que o São Paulo não recebeu qualquer centavo de todos os shows realizados no Morumbis desde o início da era RIMACIS. A afirmação foi feita pelo próprio presidente em encontro com influenciadores do São Paulo nessa quinta-feira. Verdade não é bem essa. O Júlio Casares, enquanto presidente do São Paulo, pediu e conseguiu a aprovação de 50% das receitas do acordo com a Live Nation até 2031. Com um detalhe importante, houve a aprovação do Conselho Deliberativo e entre as pessoas que votaram pelo sim está o atual presidente Arrimacis. O São Paulo não tem recebido metade do dinheiro dos shows. Um show, por exemplo, para 70 mil pessoas no Morumbis é capaz de gerar uma receita pro tricolor de 4 milhões e meio de reais. Mas como o Júlio Casares pegou essa antecipação, São Paulo fica com metade da grana, algo na casa dos 2 milhões 250 mil, sobrando o restante para a Live Nation. Então, é mentira que a RIMACIS não recebeu qualquer centavo em nome do São Paulo, desde que ele assumiu o clube, por conta dos shows realizados no estádio. Júlio Casares antecipou esse dinheiro e o RIMACIS pretende antecipar os outros 50%. Tudo para quitar uma série de dívidas, incluindo salários e direitos de imagem dos jogadores. Importante registrar que o contrato entre São Paulo e Live Nation, de fato, só se encerra em 2031 e a multa, como disse o presidente, é de 210 milhões de reais. Mas, se a RIMACIS quisesse, ele poderia abrir mão de todos os shows dessa temporada. Isso porque, na temporada passada, o São Paulo fez 9 shows, acima dos 5 shows por ano estabelecidos como meta. O RIMACIS preferiu manter os shows para essa temporada porque sabe da necessidade de colocação de dinheiro. Como eu disse, cada show com pelo menos 70 mil pessoas é capaz de gerar ao São Paulo 2 milhões 250 mil, que equivalem à metade do valor total. A outra metade já foi antecipada pelo Júlio Casares e o presidente RIMACIS quer antecipar o restante para pagar dívidas que ele tem. Para completar o noticiário do São Paulo, registrar que o tricolor ainda não se acertou com o Columbus Crew em relação ao empréstimo do TAP. Num primeiro momento, São Paulo aceitou emprestá-lo de graça, agora está tentando uma compensação financeira de 500 mil dólares. O time do São Paulo acaba de apresentar aí Newton, o volante chegou com o cabelo novo, roupa nova, a roupa agora tá elegantérrimo, né? Naquela roupa preta do Botafogo e a roupa amarela do treino do São Paulo, tá lindo, tá bonito, tá elegante, vestiu o manto sagrado. O Newton vem pro São Paulo comprado, tá? Vai ter que pagar os 17 milhões e meio de reais lá, ele vem comprado, ele é nosso, pedido de Dorival, é um presente que o São Paulo dá pro Dorival num ambiente do campo que nem precisava. Tinha Pablo Maia, Bobadilha, Danielzinho, é pra que o Newton, né? Os caras da base, o Dorival queria. Então é um presentão pro Dorival agora. Então é um São Paulo que na sua diretoria, já prevendo que tem que vender Pablo Maia, tem que vender o Bobadilha, ele já compra o Newton pra não ter o problema de não ter o cara amanhã. Então Rafinha trabalhou nisso, aceitou o pedido do Dorival e fez o que tinha que fazer. O Newton apresentado, ele não é o único que chega pro São Paulo, chega também o Domingos Duarte. O Domingos Duarte vai chegar e vai assinar o contrato, mas já é nosso. É um cara que vem para o lugar do Alan Franco. É claro que a negociação dele foi muito antes de perder o Alan Franco, mas a verdade é que no momento em que você perde o Alan Franco, você já coloca ali o Domingos Duarte no time do São Paulo. Porém, contudo, ainda é muito zagueiro. O São Paulo tem hoje Arboleda e Tolói na reserva. Supostamente o Domingos Duarte com o Sabino titulares. O Arboleda deve pegar essa vaga, tá? E ainda tem o Osório e o Isaac, são 6 zagueiros de um time que talvez não precise de tanto. O Arboleda, ele foi um jogador que ele foi pivô de problema aqui no São Paulo, tanto ele, por si só, como também um suposto desgaste que ele teria gerado no elenco do São Paulo. O Maciço falou que o Arboleda, ele se desculpou com o elenco, comissão técnica, papapá, que foi tudo bem, a reintegração dele, só que coincidentemente ou não, o São Paulo, ao reintegrar o Arboleda, ele perde o Alan Franco. E neste momento em que perde o Alan Franco, o São Paulo tem o Domingos Duarte, mas aparentemente o Arboleda, ele é sim moeda de troca para o São Paulo. O São Paulo não teve proposta por ele, a única que teve foi uma proposta do Vitória da Bahia, que falou, me manda o Arboleda, mas você tem que pagar o salário. Então assim, o São Paulo tinha que pegar o Arboleda, levar lá pro Vitória e ainda pagar o salário do Arboleda para ele jogar no Vitória. Aí também não, né? Aí também não, né? Aquela coisa lá, né? Pra minha mãe faz fila, pra meu pai não vem um. Não dá também pra fazer desse jeito. Então isso é ridículo também. O São Paulo fez certo de não mandar o Arboleda. E o São Paulo acertou em cheio também de reintegrá-lo pra valorizá-lo. Agora, aconteceu o seguinte, o Grêmio busca por zagueiro também. O time do Grêmio é um time que sempre quis ter o Arboleda. Não é de hoje, não é nem de ontem, é de antes de ontem. O Grêmio sempre quis ter o zagueiro Robert Arboleda. Eu tava dando uma pesquisada aqui,
dos centroavantes que podem vir para o lugar do Calleri. A considerar o Mikael, vamos esquecer o Mikael por enquanto, que sim, tem um interesse real em proposta feita, recusada, vai ter nova proposta. Tem com certeza absoluta o interesse no Icardi. Tem gente cravando aí o interesse no Icardi, posso levantar o nome, mas aí o São Paulo tá no radar, o São Paulo tem interesse, o Icardi não está descartado de jeito nenhum. Não, Maju Beluco, não está descartado o Icardi, o Mauro Icardi no São Paulo. Mas enquanto não tem Icardi, enquanto não tem aí o Mikael, enquanto estamos falando apenas de Gustavo Santana e Rian Francisco como reservas diretos do Calleri que nem renovou, me apareceu Bright White. O jogador Bright White, ele é um jogador que ele tem assim uma questão muito peculiar, né? Ele é um jogador dinamarquês que veio para o Brasil, jogou no Barcelona, ele veio para o Brasil jogar no Grêmio, e não nessa temporada que o Carlos Vinícius ele tomou conta do time do Grêmio, do ataque ali e detonou. Agora, quando foi o ano passado, o Bright White era um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro com sobra, com tranquilidade. O que aconteceu com o Bright White? Olha que coisa interessante. No mês, o Bright White foi contratado pelo Grêmio em julho de 2024, certo? Pega aqui a visão, ó, 2/4 de julho de 24. Quando chegou no ano seguinte, ele ficou um ano no Grêmio, o Grêmio pegou no mesmo julho de 25, ano passado, o Grêmio renovou até o fim de 27, porque ele tava voando. O Grêmio pensou, esse Bright White aqui tá voando, é esse cara que eu quero, e renovou até o fim de 27. Só que aí o Grêmio acabou levando o Carlos Vinícius, e o Bright White perdeu espaço. Ele ficou fora do time do Grêmio. Ele tem hoje 11 jogos, mas ele só entra pra jogar. Ele não é titular. Titular é o Carlos Vinícius. O Bright White tá completamente escanteado. E aí eu tô olhando pro São Paulo, pro Grêmio. Arboleda no Grêmio, São Paulo com problemas de centroavante e o Bright White dando sopa. O Bright White recentemente ele deu uma entrevista, que foi, não lembro pra quem que foi, acho que foi pra ESPN, e aí era uma brincadeira do jogo de, você prefere quem? Bright White ou Ibrahimovic? Bright White ou Luis Soares? Bright White ou Benzema? Foram pro nível Europa alta, assim, braba. E ele foi preferindo ele do que todos. Aí também eu concordo que tinha que fazer um psicotécnico no cara ali, tinha que fazer um exame mental do cara também. Você vai, ó, Benzema, não, Benzema acha que eu anuncio empate. Empate? Lewandowski sou eu prefiro eu. Luis Soares, não, Luis Soares aí comigo é empate. Era tipo assim o nível do cara. Eu não lembro quais são os nomes exatos, né? Mas ele se coloca acima de quase todo mundo, sabe? Então é um jogador que tem ali a autoestima pesada, braba, mas não dá pra descartar que é um cara excelente de bola. Eu vi vários jogos do Bright White. Quando eu falo que eu não conheço o cara direito, igual o Vitor Sá, eu falo abertamente, não conheço direito. Não sei o que... Domingos Duarte, não conheço direito. O Bright White eu sei exatamente o que faz. Ele é um centroavante com a idade mais avançada, que tem a velocidade com ele, a condução de bola muito boa, e ele consegue fazer aquele driblezinho pra fazer o gol num zagueiro de 1 contra 1, como o Luis Soares fazia. Não do mesmo nível, óbvio, o Luis Soares é 1000 vezes melhor que o Bright White, mas o Bright White é um jogador que tem aquela pegada, aquela característica. Por exemplo, coloca o Calleri pra dar um drible num cara e fazer o gol. O Calleri tropica, quebra as pernas e cai duro no chão. Ele tem que cabecear, né? O Bright White, ele lembra a característica muito mais próxima ali do Luis Soares. É um cara que ele tromba, ele não é tão musculoso, mas é forte, mas ele tromba, só que a característica dele é ir de frente pro gol, recebendo passe em profundidade, dar um drible e fazer um gol. Ele é um cara monstruoso, tá? Se você me perguntasse no meio do passado, quem eu prefiro? Carlos Vinícius ou Bright White? Bright White, com certeza. Hoje o Carlos Vinícius tá sobrando aqui no Brasil. Joga demais, tá no nível ali do Pedro, menos que o Pedro, mas no nível ali do Caio Jorge, do Flaco Lopes, o Carlos Vinícius tá jogando muita bola. O Pedro é fora do comum, não tem nem como comparar. Agora o Bright White, que perde o espaço para Carlos Vinícius, ele passa a ser um jogador moeda de troca pro São Paulo olhar pro Grêmio e falar, vamos trocar o Arboleda no Bright White ou não? O São Paulo trocou recentemente aí o jogador Alisson, que foi emprestado sem vir ninguém, mandou embora o Mailton, que foi emprestado sem vir ninguém. São Paulo trocou o Arthur no Ferrarese, que acabou dando aquele baita rolo, mas foi uma troca que favoreceu o Botafogo, favoreceu demais o São Paulo. Historicamente, o São Paulo trocou o Pato no Jadson. O torcedor São Paulino, a maioria adora o Pato. O corintiano adora o Jadson. Deu super certo. Olhar agora para Arboleda e Bright White e bater esse rolo pau a pau, eu não entendo de jeito nenhum que poderia ser ruim para o Bright White, para o Arboleda, para o Grêmio, para o São Paulo, para o gremista, para o São Paulino. Juba, mas o Bright White tem 35 anos. O Arboleda vai fazer 35 anos. É trocar um cara que o Grêmio precisa por um que o São Paulo precisa e colocar pra jogar pra ver do que se trata. O não nós já temos. O Arboleda não serve mais pro São Paulo, todo mundo sabe disso, até porque chegou Domingos Duarte. Será que o Bright White aqui agora seria fazer chover ou não seria? Eu tenho certeza absoluta que sim. Uma coisa que eu acho que é importante falar,
O Aurélio Buta chegou também, já tá aí apresentado, tá? Um jogador que vai vir agora. O Aurélio Buta não precisava ter vindo. É um jogador que o São Paulo mostra claramente que ele está reformulando, mudando o seu elenco. Então, Caleri, por Bright White, na gestão Rafinha, tem tudo a ver. É a mudança de elenco que não eu tô querendo, nem você. É o que o São Paulo está propondo. É exatamente o que o São Paulo está fazendo agora. É ou não é? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.